Hoje nós vamos tratar, então, de outra declaração muito comum. Provavelmente você viu aí nas comunicações, né, ou no título aí do vídeo no YouTube. A descrição de que Deus não precisa de coisa alguma, ou Deus não precisa de nada. Novamente, se você falar isso da forma correta, você está certo. Porque, de fato, e nós vamos ver isso hoje, Deus não tem necessidade de coisa alguma. Nós veremos isso hoje enquanto estudaremos. Mas eu estou tentando tratar a ideia desafiadora, muito comum, que traz o seguinte sentido quando é dita essa frase. Deus, Ele não quer nada de você. Deus, Ele quer que você entregue o coração no máximo, mas Deus não precisa de nada. Então, não tem essa de pensar em igreja, pensar em dar dinheiro para a igreja, em dar seu tempo para a igreja, em fazer isso ou aquilo, porque Deus não precisa de coisa alguma. Não sei se você já ouviu isso, mas é uma fala um tanto comum no nosso meio religioso, amplo hoje. Deus não precisa de coisa alguma e, portanto, não há nada que você precise fazer. Deus não precisa de coisa alguma, portanto, você não precisa entregar nada. E por aí vai. Isso está muito distante do que nós vamos ver na Bíblia, e eu quero te convidar a tentar entender essa ideia do que Deus precisa num contexto da compreensão bíblica. Partindo daquela noção de Colossenses 2, né, que temos que ficar sempre atentos para filosofias ou doutrinas e ideias fora de Cristo, fora da revelação bíblica. Vamos, então, começar a estudar essa ideia para tentarmos entender como funciona um pouco isso, né? A ideia de Deus precisar ou não de algo. Vamos começar lá por Gênesis, capítulo 1, e você pode ir abrindo sua Bíblia, porque aqui nós temos uma boa descrição de como funciona essa questão da necessidade ou não, da precisão ou não, do querer ou não de Deus. Vamos, a partir do capítulo 1 mesmo, ver alguns textos. Antes de começarmos a ler, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta nesse momento e pedimos ao Senhor a iluminação dos céus, o derramado do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua vontade. Por favor, esteja conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Lá em Gênesis 1, nós temos, como você bem conhece, a narração da criação do mundo. Temos um primeiro relato no capítulo 1 e logo depois, no capítulo 2, nós temos um segundo relato dessa criação. E aqui nós temos uma construção bem interessante sobre a função, ou melhor, a postura de Deus diante da humanidade de sua criação. Por quê? Já no início, vai ser dito, a partir do verso 1, que Deus, em um dado momento, decide criar todas as coisas. E Ele o faz. Ele vai criar ali a ideia da terra, deixando-a sem forma e vazia, depois vai criar a luz, vai criar o alimento, vai criar tudo ali, ao longo desses 6 primeiros dias. E o interessante é que não há uma justificativa na Bíblia de Deus falando assim, olha, eu vou criar isso daqui porque alguém mandou, porque eu preciso fazer, ou porque se eu não fizer isso, não vai acontecer aquilo. A ideia é que Deus faz, por quê? Porque Ele quer fazer. Deus decide criar. Não há uma necessidade que o motiva a criar. Ele cria simplesmente porque faz parte dele, ele é criador e ele decide fazer isso. Se não bastasse, Deus ele decide criar um mundo muito lógico, coerente, muito funcional, muito bom, que ele mesmo vai avaliar assim. Além disso, nesse processo de criação, e aí a gente começa a ler no verso 26, Deus ele decide criar aqui os seres humanos. E mais uma vez, não há uma exigência, uma necessidade ou qualquer coisa do tipo. Deus ele cria simplesmente pela sua própria vontade. O texto vai dizer, né, que Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se não bastasse o fato de que Deus cria simplesmente por querer, e a partir da sua própria vontade, o texto ainda vai dizer que Deus ele entrega uma série de coisas aos seres humanos e ao restante da criação. Nenhuma dessas coisas Deus o faz porque alguém o cobra. Deus simplesmente faz porque Ele quer. Mesmo o verso 26 que acabamos de ler,
diz que Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele entrega domínio sobre todos os outros seres criados. O ser humano acaba de ser criado, ele não tem qualquer direito ou solicita isso, mas Deus decide entregar. Ele dá domínio sobre todos os seres. Se não bastasse, no verso 28, Deus ele abençoa os seres humanos, dá uma bênção sem pedir nada em troca, ou sem necessitar de nada em troca. E nessa bênção veio uma ordem: multiplicai e enchei a terra. Se não bastasse, no verso 29, Deus dá um outro presente para os seres humanos. Vai entregar ali a alimentação. Tudo que tem sobre a terra que dá semente, que dá fruto, será para alimento de vocês. Se não bastasse ainda, quando olhamos para o capítulo 2, vemos Deus ele instituindo o momento do sábado, em que o próprio Deus se faz presente com a humanidade. Em todo esse processo de Deus fazendo uma série de coisas, produzindo bênçãos presentes para a humanidade, nós não vemos aqui qualquer momento dizendo, Deus ele precisou fazer, Deus foi compelido a fazer, ou sequer Deus colocando assim, eu preciso que isso aconteça, então vou fazer tal coisa. Pelo contrário, durante toda a Bíblia vai ficando muito claro que Deus ele funciona, existe da seguinte forma: ele não precisa de nada, tudo lhe pertence, ele pode todas as coisas, e ele, por ser dele, isso é uma característica dele, ele é doador, ele entrega. Não há nada na Bíblia que vá descrever uma necessidade sequer de Deus. Então, quando nós pensamos na ideia de que Deus não precisa de nada, e vamos conceber o conceito como sendo realmente não há nenhuma necessidade de Deus, está correto. Deus não necessita de coisa alguma. Deus sequer necessita de nós mesmos, seres humanos, ou da criação. Deus não necessita de nossa adoração, por exemplo, ele não deixa de ser Deus. Deus não necessita de coisa alguma. Mas é muito equivocado, por entender que Deus não precisa de nada, você chegar à conclusão que, já que Deus não precisa, eu não preciso entregar nada. Porque, embora o texto bíblico não apresente a ideia de que Deus necessite de algo, então ele não é movido pela necessidade, o texto deixa muito claro que Deus ele tem uma vontade, então ele é movido por um querer. Deus não é movido por necessidade, mas ele é movido, e claramente a Bíblia vai descrevendo, pela vontade dele. Por um querer que fica muito claro no texto bíblico. E a construção da Bíblia, desde Gênesis 1 e 2, é a ideia do seguinte: Deus não precisa, mas ele quer fazer, e ele faz. Ele cria um ambiente, uma estrutura, em que os seres humanos são inseridos, e lhes é dado a escolha. Ou você vai se conformar, aceitar a submissão à minha vontade, ou não, é um direito seu de fazer. Mas há uma vontade clara de Deus, não pautada por necessidade, mas uma vontade clara. Mesmo aqui em Gênesis, a gente consegue ver isso. O próprio texto de Gênesis 2 vai dizer que Deus ele cria ali os seres humanos, né? E no verso 15 diz o seguinte, leia aí comigo: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Há uma expressão da vontade de Deus aqui que é apresentada ao homem. Eu estou te criando e te colocando aqui, você tem um objetivo, um trabalho, algo que eu estou dizendo para você fazer. Cultive e guarde. Se não bastasse, há também demonstrações da vontade de Deus que dizem respeito a um código moral, ético, algo que você deve ou não fazer. E você tem isso expresso no verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós já temos uma descrição
que nos ajuda a conceituar bem, a entender bem essas ideias. Deus não tem necessidade alguma. A Ele tudo pertence, Ele pode todas as coisas. Isso é um fato inegável, biblicamente, ou até na sua observação. Mesmo questões que nós fazemos para Ele, não são fruto de uma necessidade de Deus. Porque em nada modifica Deus, algo que nós fazemos por Ele, ou para Ele. Deus continua sendo exatamente como Ele é. Mas isso não muda o fato de que, na Bíblia, esse Deus que não precisa de nada, que não é movido pela necessidade, Ele é constantemente movido pela vontade dEle. Inicialmente uma vontade criadora, uma vontade de dar, que o move a criar tudo isso, a criar eu e você, seres humanos, que o move, inclusive, a dar a nós o domínio sobre toda essa terra. Deus, Ele decide criar por uma vontade, um desejo que há nele. E Ele expressa esse desejo para os seres humanos. E aí é um ponto-chave que nós vamos tentar hoje deixar muito claro para você quando terminarmos esse estudo, né? A ideia de que, muito embora Deus não necessite de nada, Deus, Ele deixa expressa a sua vontade. Uma vontade que não modifica Ele. Não muda quem Deus é, você observando ou não essa vontade. Uma vontade que te é apresentada como o caminho correto e que cabe a você escolher se você vai seguir ou não, mas uma vontade clara. Se não ficou claro, o ponto que eu quero ver com vocês, e nós vamos estudar isso mais claramente, cada vez mais. Deus não precisa de coisa alguma, mas isso não muda o fato de que a vontade dele não seja completamente expressa. E você tem sim a opção de seguir ou não, porque Deus não te criou como um escravo, como um robozinho. Mas a vontade dele está ali, completamente expressa. Você tem até o direito de escolher não seguir e sofrer as consequências disso. Mas é contra o conhecimento bíblico você propor que não há uma vontade de Deus. Que Deus não está nem aí para nada. Se isso não ficar claro, vamos ler alguns textos da Bíblia mais. Como nós vimos aqui, Deus deixa claro para o primeiro casal ali, né, o que deveria ou não ser feito. Algo que, inclusive, aí você pode passar uma página da sua Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, parece ser muito evidente para os primeiros filhos desse casal. Quando Caim e Abel, ali já no momento de maturidade, eles vão oferecer sacrifícios a Deus. O texto diz, a partir do verso 3 de Gênesis 4, que no fim de uns tempos, Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Se você conceber a ideia de que, não, Deus não precisa de nada, Deus não precisa nem de frutas e nem de gordura de animais, de carne, então por isso eu faço o que eu quiser, eu não faço nada. Você não consegue entender por que Deus faz o que Ele faz logo a seguir. Porque o texto diz que Deus se agrada do sacrifício de Abel e dele mesmo, mas de Caim não. Caim, ele fica revoltado com essa situação, fecha a cara, né? E como eu posso pensar em um Deus que não se importa, que não precisa, que não... Como eu posso pensar nesse Deus agora olhando para Caim e falando, o seu sacrifício não é aceito? Há sim uma vontade expressa, algo que esses dois tinham para poder fazer. Eles poderiam escolher fazer ou não, mas a vontade está clara. Isso Deus, ele deixa ainda mais claro, né? Quando ele, ao responder Caim, diante do Caim emburrado, né? Ele vai dizer no verso 7, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Há uma linguagem poética belíssima aqui, relacionada à punição de Eva em Gênesis 3, mas não é o ponto para nós entrarmos. A questão é, mesmo no primeiro texto, pós-pecado, vemos de forma muito evidente
que o fato de Deus não precisar de nada não significa que você pode entregar qualquer coisa, que você não precisa entregar algo. Vemos que você tem o direito de não entregar, de não fazer como Ele quer, mas as consequências virão, e será ainda avaliado como errado perante Deus. Não permita, então, que essa noção de que, não, Deus não precisa de nada, então, tanto faz, se construa aí na sua mente, que biblicamente não faz sentido. Vamos ainda construindo um pouco mais essa ideia, que não está presente apenas aqui, embora em Gênesis a gente já consiga vê-la aí de uma forma geral, nós percebemos em outros momentos essa mesma ideia sendo repetida. Vamos para um texto de Jesus, Mateus, capítulo 25. Uma parábola que Jesus ele apresenta e que reforça essa ideia, descrevendo isso de forma muito clara para nós. Mateus capítulo 25. Aqui Jesus está dando uma série de orientações a respeito do reino dos céus, né? E em Mateus 25, a partir do verso 14, ele traz a ideia de que há algo a ser feito e uma expectativa de Deus sobre você. Olha o verso 14 de Mateus 25. Jesus ele vai falar: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chama os seus servos e lhes confia os seus bens. Então, um homem de bens está saindo, chama os servos dele e entrega a eles. O texto vai dizer que a um vai entregar 5 talentos, uma quantidade grande de recursos. Não fala se é de ouro, de prata, mas a ideia é que é bastante coisa, aqui uns 150 quilos de um material nobre. A um outro, Deus vai trazer e vai entregar 2 talentos, e a um último, Deus entrega 1 talento apenas. Há um detalhe interessante no verso 15. O texto diz que entrega a cada um segundo a sua própria capacidade. Aqui até um detalhe, né, que a gente pode entrar. Deus ele não espera de você algo além do que você pode fazer, da capacidade que você tem. Embora ele tenha clara e expressa a sua vontade. Ele não vai colocar a gente para competir um com o outro, né? A ideia é, tem expressa a vontade dele, mas cada um com as suas limitações. E ele continua, diz que, no verso 16, aqui Jesus falando, né, o que tinha recebido 5 talentos, ele pega aqueles 5 talentos, negocia com eles e ganha mais 5. O que tinha recebido 2 faz a mesma coisa, ganha outros 2. E aí nós temos a atitude do que recebe apenas 1. No verso 18 diz, lá no finalzinho, que ele esconde o dinheiro do seu senhor. Temos então 3 indivíduos que recebem aqui recursos do Senhor, e eles têm ali uma instrução velada, algo que para eles aparentemente está claro do que tem que ser feito. 2 deles fazem, e um faz um caminho diferente. Algo que ele mesmo justifica como sendo diferente quando questionado por seu senhor. Porque quando seu senhor volta e vai pedir ali contas do que aconteceu, o primeiro entrega os 5, mais 5, o segundo entrega os 2, mais 2, e o terceiro diz o que para ele? No verso 24, chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, ele chega e diz: olha, eu avaliei quem o Senhor era. Eu sei que você é muito sério, você é duro. Sei que você pega até coisa que não é sua. Então eu fiquei receoso e escondi o dinheiro aqui. O que nós temos aqui na atitude dos 3? 2 têm uma atitude que era esperada por seu senhor. E essa atitude é aceita por ele. Esse outro olha para o seu senhor e, a partir da perspectiva que ele tem do senhor dele, ele faz o que ele achava melhor. Nós temos claramente aqui uma comparação entre o Senhor como sendo Deus, né? Acho que você entendeu esse ponto. E os servos como sendo servos de Deus. Se você pensa a ideia de que, não, está tudo bem, né? Eu faço ali do jeito como, faço o meu melhor, no sentido de fazer o que eu acho melhor, né? A partir da leitura que eu tenho, você fica decepcionado quando você vê a resposta
do Senhor para ele na parábola de Jesus. A resposta dele já começa, chamando ele de mau e negligente, no verso 26. Basicamente dizendo para ele, olha, você deveria ter feito outra coisa. E aí, tira o talento que ele ficou ali guardando e entrega ao que tem 10, Porque o destino desse indivíduo, olha o verso 30, é para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Eu volto a lembrar para vocês, a Bíblia deixa claro, Deus não precisa de coisa alguma, Ele não é movido pela necessidade. Não há nada que você possa fazer para poder agregar algo a Deus. Não há nada. Deus continua sendo Deus, até se você negar a existência dEle. Deus vai continuar sendo o Senhor de tudo, incrível e poderoso como é, até se você viver sua vida sem pensar nele. Mas não pense que o fato de Deus não precisar ou não necessitar significa que Deus não tem uma vontade que é claramente expressa na revelação. Você tem o direito de escolher não segui-la, colherá as consequências disso. Mas não venha com uma ideia como a de Caim ou a desse servo, de que, não, eu vou avaliar e vou fazer o que eu achar melhor. Porque o resultado disso é o resultado que nós vemos em ambos casos. Uma repreensão e um juízo de Deus. Isso porque essa ideia de servidão, ou a ideia de que você reconhece a soberania de Deus, é algo que está muito claro na revelação, no Evangelho, nas boas novas de Cristo. A ideia de que você tem sim a escolha de ser um rebelde, mas tem a escolha de ser um súdito de Deus também. Você só não tem a possibilidade de fazer como você quer, achando que é um súdito, porque isso não existe. Vamos ver um texto de Paulo onde ele narra um pouco isso. Romanos, um pouco depois aí de Mateus, metade do Novo Testamento. Ali em Romanos 6, e nós lemos alguns textos na semana passada, mas aqui nós leremos outros, Paulo ele deixa muito claro isso. A ideia de que você tem direito sim de escolher um ou outro caminho e colherá as consequências dele. Mas não se confunda ou não se deixe enganar com a ideia de que, não importa, Deus não precisa de nada, então eu posso fazer como for e está tudo bem para Deus. Romanos 6, a partir do verso 16. Ali no 15, traz aquela ideia que nós lemos na semana passada, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. E aí ele vai trazer uma ideia muito interessante, que é um ponto de virada de chave na vida do cristão. Ele diz o seguinte, a partir do verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Qual que é a ideia que Paulo está trabalhando aqui? Você tem dois caminhos que você pode escolher. Ambos caminhos te vão levar a um espaço de servidão. Ou vai ser uma servidão ao pecado para a morte, um pecado cuja raiz é a rebelião, é você viver conforme sua própria vontade, é desprezar a Deus, ou uma servidão para a obediência à justiça, compreendendo que há uma vontade de Deus que deve te mover. E ele continua no verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Perceba que para Paulo não há um meio termo aqui, de uma ideia de que, Deus existe, está lá, mas ele não precisa de nada, então eu vivo como for. Não há. Ou você é escravo do pecado, e vive conforme sua própria vontade, ou a de outros, e etc. Ou você é um servo da justiça, um servo de Deus. Porque Deus é rei. Deus é rei. A única relação que cabe de nós diante dele é de súditos. Súditos que ele nomeia filhos, lógico.
mas ainda de súditos. E ele continua, se isso não ficou claro, vamos vendo, né? No verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Do mesmo jeito como você se dedica para poder bagunçar com a sua vida, se dedique à santificação em Deus. Porque quando éreis, verso 20, escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. E ele continua, naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A ideia de Paulo é que quando você está longe de Deus, ou quando você ainda é um escravo do pecado, e você rompe com isso, com essa escravidão, e se torna um servo de Deus, há uma mudança drástica de vida, porque você conhece a vontade desse Deus. Um Deus que de fato não precisa de coisa alguma, não é movido por necessidade, mas há uma vontade clara que o move e que é descrita a você. Agora, porém, verso 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Há uma vontade de Deus que te é apresentada, uma vontade que Deus sim espera que você a pratique, não porque Ele necessita disso, não porque vai mudar algo em Deus, e de fato não vai, mas porque, sendo Deus, Ele te apresenta esse caminho, e Ele espera sim que você siga por ele. E o não seguir por ele é direito de qualquer criatura, mas as consequências vêm, porque Deus deixa claro o certo e errado. Não se confunda com a ideia, não importa, porque Deus não precisa de nada, então tanto faz. Quem te falar isso é porque nunca leu a Bíblia, porque não faz sentido algum. Biblicamente, não. Pode ser a partir das próprias percepções sobre Deus, que nós já vimos na semana passada que não faz sentido concebermos. Nós vemos, então, claramente na revelação de Deus, que há sim uma expressão de Deus, uma vontade dele, que não modifica ele. Modifica sim você quando obedece, mas ele não. Uma vontade, por exemplo, a respeito do seu corpo. 1 Coríntios 6, por exemplo, Deus ele fala, não entregue o seu corpo à imoralidade. Em um contexto em que ele fala ali de alimentação e outros textos que ele fala para você cuidar da tua saúde, Deus quer sim que você cuide, resguarde o seu casamento, resguarde-se da imoralidade sexual, que você cuide da sua saúde, fica claro na Bíblia, na revelação. Assim, descrições de Deus em que Ele quer o seu tempo, em que Ele diz para você, lá em Êxodo 20, você vai trabalhar 6 dias, um não vai. Em que Deus fala e Ele quer a sua dedicação, o seu esforço na pregação do Evangelho dEle. Está lá em Mateus 28, ide por todo mundo, anunciai o Evangelho. Deus sim quer que você haja de uma forma expressiva, específica, a respeito dos seus relacionamentos. Olha Efésios, por exemplo, onde Paulo vai orientar o relacionamento entre empregador e empregado, com as autoridades, o relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, seus pais. Deus quer sim que você viva de um jeito específico. E a Bíblia está repleta de orientações nos mais diversos pontos que apresentam isso. Não porque Ele precisa, não porque muda algo nele. Ele continua sendo o Deus perfeito que é, você o obedecendo ou não. Mas isso não tira e não muda o fato de que Deus tem uma vontade clara a ser seguida. Que não o muda, mas muda você. Só que hoje nós vivemos uma realidade em que parece que nós ignoramos isso. Em que muitas vezes a gente vive como se Deus ele não tivesse essa descrição de vontade. Algo que, para a sua salvação, você não precisa ser perfeito e aplicar tudo isso para a sua vida. Nós estamos falando desse contexto.
Você precisa estar lutando e reconhecer essa soberania de Deus. Não é o ponto que eu estou entrando. Mas, pelo contrário, por vezes agimos como se, não, eu aceito a Deus, agradeço a Ele todo dia de manhã, quando eu vou comer e tal, mas assim, não quero saber de igreja, de religião, de Bíblia, nem nada assim. E mesmo se nós não falamos essas palavras, por vezes vivemos assim. E isso gera uma série de problemas de fidelidade. Uma série de problemas no nosso relacionamento com Deus. Porque mesmo que eu não declare publicamente isso, que não, Deus não precisa, eu ajo como se fosse assim. E aí eu pego e um monte de coisas que Deus claramente diz, eu trato como se fosse opcional. Não estou falando daquilo que você não consegue fazer, que você está lutando por isso. É outro ponto. Não estou falando que você tem que fazer essas coisas que é ponto-chave, assim, se você não fizer, você não entra no céu. Não é esse ponto que eu estou tratando aqui. O ponto eu estou falando da atitude nossa, por vezes, de não considerar e tratar as ordens de Deus, a vontade dele, como se fosse uma opção para nós. Algo que biblicamente não faz sentido. Sendo que aquele que é submisso a Deus, ele apenas tem o caminho de olhar e falar, bom, Deus não precisa, mas ele disse que é para fazer, eu preciso, então vou fazer. Quer ver um exemplo clássico? Que hoje é até difícil de falar, por conta de que realmente aí é inegável, né, que esse tema traz muitas deturpações no mundo religioso hoje, que é a questão de finanças, aí torna até um tanto difícil falar por vezes, mas é uma coisa muito clara na Bíblia. Deus ele ordena que nossos dízimos e ofertas sejam entregues a Ele. 10% de tudo que recebemos está lá em Números, está lá em Deuteronômio. Os dízimos devem ser entregues a Deus. As ofertas não são opcionais. O valor, sim, você que define, conforme as bênçãos que Deus te deu. Mas Deus ele fala que você deve ofertar, que eu devo ofertar, eu devo dizimar. Só que eu trato isso, ou eu olho e falo, Deus não precisa do meu dinheiro, e não precisa. A Bíblia fala lá em Ageu 2 que Deus é dono de todas as coisas, e Ele cria tudo. Deus não precisa, mas Ele diz o que você deve fazer. E aí, ou eu olho assim e falo, Deus não precisa, então, não vou dar dinheiro, não. Ou então, eu, sem falar isso, ajo assim, pegando a ordem de Deus, e é só um dos pontos que eu estou mencionando, e alocando essa ordem como se fosse uma orientação, um conselho de Deus. Eu acho muito engraçado, Google, quando alguém comenta assim, mas isso é um mandamento, uma lei de Deus ou é um conselho? Eu fico pensando, mas gente, se é uma sugestão de Deus, não tem opção de fazer ou não fazer. É Deus que está sugerindo, mesmo se fosse. Como é que eu posso olhar para o meu rei e falar, não, é só uma sugestão? E aí, quando a gente olha, você já leu esse texto ou já ouviu, usando esse exemplo que eu mencionei? Vai lá para Malaquias. Olha como Deus trata esse ponto, por exemplo, que é só um dos pontos. Malaquias capítulo 3, quando se fala de finanças. Olha como Deus ele trata. E como eu falei, é por vezes até difícil de se falar, eu não tenho problema nenhum em falar desse assunto como de qualquer um outro. Mas é por vezes difícil, porque nosso mundo está meio complicado quando se fala de finanças, né? Mundo religioso. Mas ainda assim, olha a postura de Deus. Malaquias 3, o verso 8, quando ele diz o seguinte, olha, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Essa expressão é maravilhosa. Deus falando, vocês me roubam, e ainda vem falar, mas em que a gente está roubando? Ele vai falar, nos dízimos e nas ofertas. Deus ordenou que a gente tem que devolver a Ele. E aí roubamos a Ele quando não fazemos. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E ele retoma, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A postura de Deus diante das suas ordens não é uma postura de alguém que não se importa por não precisar. E eu volto a dizer, Deus não precisa.
Eu vou ainda além e digo que hoje, talvez a igreja adventista não precise da sua oferta ou da minha oferta específica. Se eu parar de dizimar hoje, a igreja não vai quebrar, não vai deixar de pregar o evangelho. Mas o fato de eu fazer ou não é porque Deus precisa ou porque a igreja precisa. É porque Deus mandou. Eu sou súdito dele. Sou servo dele. E por vezes parece que a gente não vira essa chavinha. Por se apegar a essa ideia, não, mas Deus ele não precisa, então eu faço aqui o que for e por aí vai. A atitude do cristão, ela deve ser diferente. Ela deve ser diferente. Já que a Bíblia não apresenta essa ideia. Não a ideia de que Deus não está nem aí para o que você faz, já que Ele não precisa de nada. Quero ler apenas 2 textos mais com os irmãos, que estão no mesmo capítulo, e nós podemos encerrar com esse texto. Mateus, capítulo 6, um texto de Jesus. Aqui nos é apresentado essa ideia, e eu quero resumir agora para você entender bem, e nós conseguimos concluir. Não se apegue à falácia de que Deus não precisa de nada, como significando que você não precisa fazer nada. Porque a Bíblia sim apresenta um Deus que não é movido pela necessidade. Um Deus que não necessita do seu dinheiro, não necessita do seu tempo, da sua adoração, não necessita de nada, Ele é Deus. Não temos capacidade de modificá-lo. Mas um Deus que, sim, que mesmo que não necessite, Ele expressa a sua vontade e espera que aqueles que fielmente são servos dEle coloquem essa vontade em prática. Você tem a escolha de não ser servo de Deus e não fazer a vontade dEle. É um direito que Deus te dá. Haverá consequências, mas Deus te dá esse direito. E você tem a escolha de ser um súdito de Deus e cumprir a vontade dEle, mesmo que na sua incapacidade, como na minha, por vezes, falhe muito do processo, não é o ponto que estamos tratando. Você só não tem o direito de dizer que Deus não se importa. Porque a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que Deus sim, mesmo que não necessite, deixa expressa a sua vontade e espera que você a siga. É por isso que eu quero ler com você o primeiro verso 9 de Mateus 6. É por isso que na oração talvez mais famosa que nós temos, a oração do Pai Nosso, temos conceitos muito fortes de submissão sendo repetidos aqui. A forma como Jesus nos ensina a orar. E não era necessariamente para você repetir essa reza, mas a ideia é que esses conceitos deveriam estar presentes sempre na sua oração. Olha os conceitos que Jesus ensina. A partir do verso 9, né? Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santo, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, seja na terra ou no céu. Eu reconheço que o Senhor é meu Pai, está nos céus. Eu clamo pelo seu reino, porque você é rei, o Senhor é rei. E assim eu reconheço que a sua vontade é feita, nos céus ou na terra. Ele continua no verso 11. Eu reconheço que o pão nosso, o mantimento, o alimento, quem dá é Deus. Tudo que tenho foi Deus quem me deu. E reconheço também que a própria salvação e o perdão vêm dele. Assim como ele me ordena, que eu devo também perdoar. A oração do Pai Nosso, ela deixa toda uma descrição de alguém que realmente reconhece essa submissão. Reconhece que Deus, mesmo não precisando, porque Ele é o nosso Pai que está nos céus, Ele ainda espera que você o reconheça como Rei. E o crente que o reconhece, ele ora assim: que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade, não a minha. Por favor, me mantenha sempre, porque eu reconheço que tudo que tem é o Senhor que me dá. Perdoe-me e me salve. E assim me ajude a também agir como o Senhor age comigo para com os outros, me ajudando na luta cristã, não me permitindo cair em tentação e etc.
É nesse contexto que logo depois, Jesus ele vai falar ainda em Mateus 6, uma frase bem famosa, né? No verso 33 de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, ele diz especificamente estas, né? E logo eu vou voltar no texto, vos serão acrescentadas. Quais estas coisas? Aqui, a partir do verso 25, Jesus está trazendo um texto que norteia a minha vida, que é você não andar ansioso com nada na vida. Quanto ao que você vai comer ou beber, quanto ao que você vai vestir ou não vai. Não fica ansioso. Porque se Deus cuida até da plantinha e do pássaro que importa menos do que você, Deus não vai cuidar de você? Ele fala, inclusive, quem se preocupa com essas coisas são os gentios, são os estrangeiros. Porque vocês sabem que o Pai Celeste de vocês entende que vocês necessitam. A ideia é que o crente, o submisso a Deus, ele pode viver assim, mas só se ele for crente e submisso. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim, essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Vão ser acrescentadas. Se você buscar o seu reino, reconhecê-lo como Senhor, entendendo que não é essa ideia, não, Deus não precisa, então não importa. Importa. Claramente importa. Não muda quem Ele é, Ele continua sendo Deus. Não muda nada em Deus isso. Além da alegria e tudo mais, mas estou falando dele como ser, não muda. Muda muita coisa em nós. Mas o ponto não é pautado na necessidade dele, é pautado na vontade dele. E reconhecemos que a vontade dele é melhor do que a nossa. E aí eu termino te lembrando disso. Você tem o direito de seguir conforme a vontade de Deus. Você tem o direito de não seguir conforme a vontade de Deus. Deus te dá essa escolha. Embora eu não ache que é a melhor, a segunda. Você só não tem o direito de supor a ideia de que Deus não tem uma vontade, que Ele não se importa, porque isso a Bíblia não apresenta. Nos desafios que a nossa sociedade atual, nossa realidade apresenta, talvez esse seja um dos mais enraizados. Tentar te vender a ideia de que importa pouco como você vive. O que importa é amar a Deus, Deus não precisa de nada, então pode viver como você quer. Tenta se vender a ideia de você ser um rebelde, vivendo em prol de si mesmo, meio que como assim, ninguém vai saber, nem Deus, então está tudo bem. Seja um rebelde ali meio guardadinho que está tudo certo. E queridos, biblicamente, o rebelde ali escondidinho, o rebelde professo, tem o mesmo fim. Por isso lembre-se, prefiro que você escolha, te aconselho a seguir pelo caminho de seguir na vontade de Deus. Mas é direito seu não seguir. Só não é direito dizer que Deus não se importa. Que não há uma vontade porque Ele não precisa. Há uma vontade que Deus espera que você siga. Deus te abençoe e te ajude a escolher por um bom caminho.